Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, com muita alegria, mais uma vez estamos aqui. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Muito obrigado, pessoal, que está com a gente. Deus te abençoe grandemente. Nosso desejo sincero é que Deus fale para você, é que Deus fale para todos nós que estamos aqui nesse momento. Esse é o seu devocional, Palavra de Sabedoria. É um momento de reflexão na Palavra de Deus para crescermos juntos nesta verdade eterna. Muito obrigado por você estar com a gente. Obrigado, pessoal da Rádio Libertadora, que nos acompanha todo dia, essa carona amiga que você nos dá. Obrigado, pessoal que está em casa, escutando também pela rádio. Deus te abençoe. Pessoal da TV Assembleia de Deus, Deus abençoe grandemente. Tomei conhecimento essa semana de uma coisa muito especial, de muitos irmãos que, quando chega o horário do Palavra de Sabedoria, através da TV Assembleia de Deus, param realmente para escutar, para ouvir. Olha, isso nos deixa muito alegres em saber que você está aí sendo edificado por essa palavra. Obrigado, viu? Obrigado por parar para escutar, parar para ouvir. Que Deus te abençoe e que fale ao teu coração. E o pessoal que está no Facebook, Instagram e no YouTube. Temos uma turma muito boa, sempre interativa, mandando o seu oi, o seu a paz do Senhor. E eu sempre estou vendo essas mensagens e eu quero agradecer a você, porque ali a gente tem um certo feedback daquilo que você está sendo edificado. Deus te abençoe também, tá? Estamos na série Metanoia, como você está sabendo, estamos seguindo uma construção de uma maneira de pensarmos alinhados com o pensamento da Palavra de Deus. Esse é o grande desafio dessa série Metanoia. É trabalhar em nossos corações esta verdade. A verdade que a Palavra de Deus precisa prevalecer nos nossos corações e como isso é construído. Então, é todo um processo que a gente vai seguindo dia após dia e esperando sinceramente que vocês possam seguir conosco nessa jornada juntos. Hoje eu quero falar sobre negativismo e dizendo a vocês para praticarmos, eu te provoquei com o nome negativismo para te incentivar a ser positivo. Olha só que coisa! Eu poderia muito bem ter colocado o tema de hoje, seja positivo. Mas eu quis chamar a tua atenção, colocando negativismo. E como isso destrói a esperança em nossos corações. Olha só, nós vamos chegar lá. Olha só como isso acontece. Vou pegar um texto bíblico de Mateus capítulo 8, versículo 13, e um trechozinho, quando Jesus, ele diz assim: seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Aquilo que, numa situação específica, estava sendo solicitado, de cura, era uma situação de cura. Jesus olhou para aquela pessoa e disse: seja feito conforme a tua fé. Tem uma verdade que é importante a gente enfatizar hoje aqui. Mentes positivas, gente, produzem vidas positivas. Mentes negativas produzem vidas negativas. Lembra que a gente já citou para vocês o texto de Provérbios 23, 7? Assim como uma pessoa pensa em seu coração, assim ela é. Por que isso acontece? Porque se eu começo a desenvolver uma mente negativa, eu passo a praticar e a vivenciar uma vida negativa. Por quê? Por que isso acontece? Porque a nossa maneira de processar as informações do nosso dia a dia, aqui na nossa mente, é de forma repetitiva e de forma seletiva. A gente vai se acostumando a eleger padrões no nosso dia a dia. Você vai elegendo, escolhendo padrões. Esses padrões, eles vão entrando num processo automático da nossa vida. E às vezes você nem pensa muito, mas você está repetindo os padrões que você elegeu, que você colocou para dentro de você. Uma mente negativa, uma mentalidade negativa, significa dizer que os padrões que você está estabelecendo para você são negativos, são destrutivos, são ruins. Vou dar um exemplo. Se você escolhe um padrão de engano
Por exemplo, você escolheu que não tem nada demais você enganar, você mentir de vez em quando, não tem problema não. Uma mentirinha besta, uma mentirinha boba, tá. Quem é que não mente? Ó, olha como você construiu essa ideia. Olha a ideia que você comprou e jogou para dentro de você. Que você pode enganar porque ninguém é perfeito, que você pode mentir porque todo mundo mente, e que você pode viver debaixo desse padrão, porque afinal de contas, você e qualquer ser humano é falho, então se as pessoas são falhas e nós somos falhas, todo mundo está no mesmo nível, então vamos embora, vamos por aqui. Aí você comprou e adquiriu uma mentalidade negativa da mentira. E essa mentalidade da mentira, ela começa a produzir frutos de mentira no seu coração, na sua vida, na sua prática. A sua vida passa a ser regida por mentiras. E você percebe que as mentiras, elas vão ganhando proporções, entendeu? Começa do tamanho de um ratinho, depois já está no tamanho de um ratão, de uma ratazana, daqui a pouco já é um gatinho, daqui a pouco já é um gatão, né? Daqui a pouco vira um leão, quando você menos espera, as tuas mentiras já viraram elefantes. Entendeu? Já viraram elefantes. Porque essa progressão de evolução do que é destrutivo é uma coisa incrível. Ele vai se reproduzindo de maneira altamente destrutiva. Uma mentalidade negativa produz uma vida negativa. Se você o tempo todo constrói um padrão, presta bem, que você está escolhendo, o que você está colocando para dentro de você. Você escolhe não ter fé, o tempo todo você escolhe ter a dúvida. Não, você construiu um padrão de dúvidas. Então você duvida de tudo, você duvida de todos, você não acredita que dias melhores podem existir para você. Você acha até que tudo dá certo para todo mundo, mas não dá certo para você. Para você, não. Dá certo para fulano. Aí você começa, às vezes, até desqualificar os outros para tentar justificar a sua condição de vida nesse momento. Ah, está fazendo isso? Ah, é porque é um bajulador, é porque é um babão. Esse aqui conseguiu aquilo? Ah, é porque não é honesto, é porque é um corrupto. Ah, esse aqui avançou, sabe Deus o que ele fez para conseguir isso daí. Aí você percebe? Isso faz parte de uma mentalidade negativa que produz uma vida negativa. Se você nunca disse uma palavra de amor, nunca disse uma palavra de respeito, se você nunca construiu uma atitude de valorização do outro, naturalmente isso está refletindo uma atitude de desvalorização de você mesmo. E aonde está a estrutura de tudo isso? Uma mentalidade negativa. Você vê sempre o pior de cada situação. E às vezes você adjetiva isso como sendo realista. Não, porque eu sou realista. Eu não sou fantasioso. Eu não sou romântico. Eu não sou iludido. Aí começa a colocar determinadas palavras que nada mais são do que defesas para justificar uma mentalidade negativa e um padrão negativo que você está seguindo. O negativismo, de certa forma, ele tem uma certa comodidade, porque ele não precisa construir, ele precisa destruir. Escuta o que eu estou te falando, presta atenção. O negativismo, ele tem uma facilidade de ser absorvido, ele tem uma facilidade, esse tipo de mentalidade, ela tem uma facilidade de ser incorporado. O negativismo, ele emprega em você uma força interessante. Por quê? Porque é mais fácil destruir do que construir. O nível de dificuldade da destruição para a construção são diferentes quando se trata de você. Então, quando você escolhe um caminho negativo, você sempre vai escolher um caminho da criticidade, de criticar a vida dos outros, de não observar o que é que tem que melhorar na sua, mas está sempre vendo o que está errado no outro, de transferir responsabilidade, você sempre joga a culpa nos outros, sempre os outros são responsáveis por alguma coisa e nunca você. Sempre você enxerga a pior saída, o pior momento, sempre o pior, é o pior, é o pior. E isso tem que ser quebrado.
Em nome de Jesus, isso tem que ser quebrado, porque o negativismo, ele é como se fosse um buraco negro, que atrai. É incrível como o negativismo atrai. O negativismo, ele encontra uma similaridade e um ponto de convergência nas nossas fragilidades. Então, é mais simples destruir do que construir. É mais simples se autodepreciar, não é? Se autoflagelar, se auto-boicotar. Olha que coisa maluca isso, gente. Mas é. Do que você reconhecer aquilo que você tem de valor e investir nisso. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te presenteou, as portas que Deus abriu para você. É mais cômodo, de certa forma, apontar que não teve saídas, que ninguém te ajudou, que ninguém te apoiou, que ninguém foi por você, que ninguém chegou, que ninguém te visitou, que ninguém ligou para você, que ninguém te deu uma palavra. Ou seja, percebam, tudo isso é negativo, 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 negativo. O negativismo tem um poder de atração forte. E por isso você tem que alertar hoje o seu coração, a sua mente, para perceber isso. O quanto de negativista você é. O quão negativo você é. O quanto sai da sua boca, sai de suas palavras, uma visão sempre do pior. Se você vê um irmão cantando, um exemplo, está se amostrando. Se você vê alguém pregando, quer saber mais do que os outros. Se você vê alguém liderando, olha aí, quer ser mais do que a gente. E olha, você sempre vê pelo negativo. Sempre pela lente ruim. Você sempre aponta pelo lado destrutivo. Esse tipo de mentalidade, ele tem que ser combatida. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou ler o texto. Sabemos que, diz a palavra de Deus, todas as coisas cooperam. Todas as coisas estão contribuindo, estão somando. Tudo o que você está vivendo é uma somatória que vai dar um resultado final. Para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Você ama a Deus? Ama? Você vive para esse propósito? Esse é o ponto. Às vezes você não está percebendo o quão negativo você é, porque você não está percebendo qual é o propósito de Deus para você. De repente você olha para dentro de você e só consegue enxergar os fracassos porque você não percebe qual é o trabalhar de Deus, qual é o agir de Deus. O que Deus está querendo me ensinar? Qual é o aprendizado daquela situação? Como eu faço daquele momento difícil um momento de crescimento? O que eu posso extrair de valor, de positivo? Eu tenho que ter uma mentalidade para enxergar de maneira positiva. Porque eu estou vendo aqui que tem um propósito. Eu amo a Deus, eu vivo com Deus, eu respeito. Eu tenho devoção pelo Senhor. Eu adoro a Deus como meu único Senhor. Eu estou debaixo do propósito dele. E você tem que pensar isso. Que tipo de coisa você está fazendo? Você está dizendo, não, minha vida realmente, eu entendo que tudo está debaixo de um propósito de Deus, ou eu estou naquela... ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me valoriza, ninguém me dá oportunidade, só tem oportunidade dos outros, eu não tenho dinheiro, eu não sou importante, olha o que você vai construindo de negativismo dentro de você. Está na hora de você construir algo muito positivo e mais forte do que qualquer pensamento negativo. É entender, Deus tem um propósito, eu estou vivendo debaixo desse propósito, e esse propósito tem que prevalecer. É isto que é o convite para você hoje. Viva o propósito de Deus na minha vida. Você podia ficar debaixo de situações ruins, emoções destrutivas, mas você pode escolher ficar debaixo do propósito de Deus. Aleluia! E debaixo do propósito de Deus, você pode perceber que aquilo que aparentemente agora, nesse momento, seria o fim, ainda não é o fim. Aquilo que aparentemente seria a derrota, meu amigo,
é só um caminho para a construção da vitória e do propósito de Deus na sua vida, daquilo que Deus está querendo te ajudar e te ensinar. Gente, uma pessoa positiva não vai ter tudo funcionando do jeito que ele pensa o tempo todo. Vai ter momentos de altos e baixos. Mas uma pessoa positiva sempre estará avançando, estará enfrentando suas dificuldades, estará aprendendo com seus erros, estará tendo a humildade necessária para depender do Senhor, da força do Senhor, para prosseguir. É muito ruim você estar perto de uma pessoa negativa, que ela traz sempre um peso em volta dela, uma nuvem carregada de pensamentos maus. É muito ruim quando você olha para alguém que não enxerga outra coisa, senão a derrota. Que não percebe outra coisa, que já está até depressiva, já está com outras dificuldades, que já adoeceu, não só adoeceu fisicamente, mas adoeceu também da sua mentalidade. E o pior é que muitas vezes até no seu espírito, porque está com uma mentalidade tóxica. E há uma oportunidade hoje aqui, gente, de quebrarmos com isso em nome de Jesus. Perceba nas suas atitudes, nos seus pensamentos, o quão negativo você é sempre. Perceba como sempre você derruba os outros e derruba a si mesmo. Alguém, olha gente, é um tema complexo isso, é um tema complexo. Envolve muitas coisas. A gente só está dando, nós só estamos dando uma pincelada aqui dentro dessa situação. Mas eu vou dizer para você, tem muitas pessoas que estão afetadas pelo negativismo e não conseguem ver luz no fim do túnel. E já passou agora para um adoecimento emocional de tal forma que a ansiedade antecipou um perigo real ou imaginário que está dominando a sua cabeça e trava o seu coração e não consegue ver saídas. Já está precisando, inclusive, às vezes, alguns de ajuda médica para poder enfrentar não simplesmente uma mentalidade de vida construída, mas algo que já trouxe o mal para o físico e também para as emoções de maneira muito forte. O convite de hoje é para quebrarmos com isso. É para quebrarmos em nome de Jesus. Em 2 Coríntios 5,17 diz, e se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, você está integrado com Cristo, o Messias. É uma nova criatura. Se você está em Cristo, é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Aleluia. Se você entregou sua vida a Jesus, você tem que abandonar isso. Esta prática de mentalidade negativista, esse negativismo que te toma e te domina e que você não enxerga a perspectiva diferente. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em Cristo Jesus, todas as coisas se fazem novas. Inclusive, esta mente que se apropriou de forma negativa de tantas coisas que só tem te feito mal. Em Cristo Jesus, você é uma nova criatura de maneira integral, de maneira plena, de maneira completa. Corpo, alma e espírito. E essa nova integralidade de vida, essa nova proposta de vida, ela sara a tua visão. Ela sara a tua perspectiva, ela cura você, porque ela traz o Espírito de Deus para dentro de você, a verdade bíblica para a tua vida. Ela traz a regeneração, e nesta regeneração não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu padrão agora é um outro padrão, e é nisso que eu quero te dar esperança nesse dia, em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo de Deus, quando esses pensamentos negativos, destrutivos, vierem tomar conta de você, coloque um novo significado em todos esses momentos difíceis que você tem passado. Olhe por outra ótica, veja numa nova perspectiva de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento, e que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive de sua vida e inclusive dessa situação. Por mais difícil que ela seja.
por mais dificuldade que você tenha, essa perspectiva, ela tem que ser nutrida, fortalecida dentro de você, para que daí reverbere na tua prática, para que daí ecoe na tua vida, para que daí se transforme numa verdade vivida, praticada, e não apenas conceitual. Hoje o convite é esse, em nome de Jesus. Nova vida em Cristo Jesus. Se alegre no Senhor. Permita que a sua vida reflita essa verdade. Deixe que o Espírito Santo te ajude. Deixe que o Espírito Santo trabalhe. Olha o que diz João, Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade. Olha só. Eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, Jesus está falando, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Gente, a parte mais difícil de você se libertar desse negativismo é encarar a verdade dizendo, eu sou uma pessoa negativa, mas quero mudar, mas não posso mudar. Eu sei que vai levar tempo, mas eu vou mudar. Essa é a parte mais difícil de dizer isso. É muito difícil para uma pessoa que está enfrentando o negativismo, vivendo o negativismo dentro de si, porque ele cria muitas amarras, fazer essa declaração. Mas ao fazer essa declaração, você começa a abrir portas dentro de você mesmo para uma nova perspectiva. Diga comigo, eu sei que eu sou uma pessoa negativa, mas em nome de Jesus, eu vou, com a ajuda de Deus, mudar isto dentro do meu coração. Eu vou mudar esse padrão em nome de Jesus. Diga isso agora, em nome do Senhor. Deus, eu quero declarar, diga a si mesmo, Senhor, eu quero declarar que eu sou dependente de Ti, eu preciso da ajuda do Teu Espírito Santo, eu preciso, em nome de Jesus, ser sarado desse negativismo. E Deus vai te ajudar. Às vezes uma pessoa negativa tem dificuldade de perceber a esperança, mas a esperança, ela é produzida hoje, através da palavra de Deus no teu coração. Receba essa esperança. Olhe Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 20. Olhe como a força da esperança é extraordinária na tua vida hoje. Você se sente assim, uma pessoa negativa? Uma pessoa que sempre está agindo de forma negativa? E a mentalidade negativa está dentro de você? Pense nesse dia, na força da esperança, em que essa situação pode mudar, sim, Senhor. Você pode plantar, sim, Senhor, sementes de esperança no seu coração para mudar de vida e ter um novo padrão. Você é nova criatura. Você tem Jesus, o maior transformador de nossa realidade. Você tem o que Deus te deu, os presentes de dons e talentos dados por Deus. Você é uma preciosidade diante do Senhor e por causa disso, perceba essa preciosidade dentro de você. Por causa disso, você tem todos os fatores que vão contribuir em você e trazidos também por Deus na sua vida. Olha o que diz Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Aleluia. E isso, gente, foi algo tremendo. Ele esperou com fé, entendeu? Para ser um pai de multidões. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, diz o texto bíblico, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, aleluia, dando glória a Deus, aleluia. Olha que fator de esperança hoje para você. Abraão, quando recebeu uma promessa de uma mudança, de uma realidade dele, ele não agiu duvidando, ele agiu com fé. Mesmo tendo os fatores presentes que iriam dizer, você não tem condições de ser pai. Você não tem condições de ser pai de multidões. Não tem menor condição. Você não pode. Aliás, o que não falta é gente dizendo para você o que você não pode.
Não é incrível isso? O que não falta são pessoas dizendo para você o que você não pode. E sabe o que é o pior dessa história? É quando você comprou essa ideia e aí você passa a reproduzir exatamente isso dentro de você. Você se torna também mais uma dessas vozes e talvez a voz mais predominante em dizer coisas que você não pode. Então você não pode ser melhor, você não pode conquistar, você não pode avançar, você não pode melhorar, você não pode, você não pode, você não pode. E a ideia do não pode cola dentro de você. Abraão, ele nos mostra a força da esperança, porque ele mostrou que em Romanos, aqui o texto bíblico, Paulo escrevendo, ele traz à memória a história de Abraão e diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Mesmo que a expectativa não fosse a melhor pela idade dele e pela idade de Sara, mesmo assim ele creu. Ele recebeu a palavra, ele tomou posse dessa palavra, ele abriu para o seu coração a verdade dessa palavra, ele creu, gente, ele acreditou. E que seja isso nesse dia, para você acreditar nas promessas de Deus, acreditar na palavra do Senhor, acreditar no Espírito Santo, Paracleto, que está do teu lado todos os dias, conforme prometido e dito pelo Senhor, para te ajudar a vencer esse negativismo que toma conta de você. Me lembrei daquela história, daquele desenho animado, daquele personagem que dizia: ó céus, ó vida, ó mar, ó azar. Sabe aquela situação que parece um imã, que Jó falou sobre isso, quando disse: o mal que eu temia me sobreveio. Parece uma coisa, a gente vai chamando. Por que a gente vai chamando? Porque você vai reproduzindo isso, você vai elegendo isso como prioridade, você nem percebe, isso vai se tornando um padrão na sua conduta. Então, em vez de criticar, em vez de estar olhando para você sempre da pior maneira, em vez de estar apontando o dedo para dentro de você e para dentro dos outros, em vez disso, comece a ver as perspectivas de melhoria através do Espírito Santo. A situação está difícil, sim, ninguém é para ser alienado. A situação está difícil, é verdade. Não é para ser alguém que tape o sol com a peneira, não. É para ver a realidade, mas é para encará-la de uma forma construtiva, positiva, porque assim você encontrará em Deus a força necessária para suplantar todas essas dificuldades. Tá bom? Muitas das vezes você não percebe o quão malignos são esses pensamentos negativos. Às vezes você nem se dá conta. Você sozinho se deprecia, sozinho você se flagela, você está ali sozinho no seu canto, sempre pensando o pior de você. E apesar de sermos pecadores, apesar de termos nossas mazelas, apesar de termos nossas limitações, você precisa perceber a centelha de Deus dentro de você. Você precisa perceber o agir de Deus dentro de você. Você precisa perceber aquilo que Deus semeou e frutificou pelo seu Santo Espírito na tua vida. Você não pode deixar de se dominar pelo mal. Você tem que vencer o mal com o bem. Você não pode deixar que esses pensamentos malignos, eles vão regendo a sua língua, a sua vida, a sua prática. Você tem que enfrentar esses pensamentos malignos, destrutivos e nocivos. Uma vida negativista é o pior modelo de vida para você. E eu quero que, neste dia, você seja encorajado a enfrentar esses pensamentos, em nome do Senhor Jesus, com oração, com a palavra de Deus, com a mudança de atitude. Veja, que pensamentos são esses que estão se repetindo dentro do seu coração? Que palavras são essas que o tempo todo você diz e você fala? Às vezes você diz assim: não, só estou brincando. Aí o pessoal diz que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Mesmo que isso não seja uma verdade absoluta, mas tem um quê, uma ponta, tem alguma coisa ali. Não diga, não fale, não minta e diga: foi brincadeira. Não haja contra a sua integralidade. Não haja contra a construção da sua imagem e semelhança de Deus. Não haja contra a verdade da nova vida em Cristo Jesus, da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Não haja contra
essas verdades, se escondendo nas mazelas oriundas do pecado que estão dentro da nossa natureza humana. Mas viva a nova vida em Cristo Jesus, mesmo tendo momentos de fracassos que vão fazer parte da nossa vida, mesmo tendo momentos que as coisas não vão dar certo. Mesmo assim, mesmo dessa maneira, se você constrói a leitura da vida segundo o padrão de Deus e a mentalidade de Cristo, você vai perceber o que é para tirar de lição daquela situação difícil e não absorver aquilo de forma negativa para você. Tá bom? Por hoje é só. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha encontrado pousada no teu coração. Deus, estamos aqui com meus irmãos, com meus amigos, neste dia, suplicando pela tua misericórdia, Senhor, para que não vivamos uma vida negativa. O negativismo é destruidor, é alimentado por esses pensamentos maus que querem refletir aquilo que tem de pior dentro de nós. Nós somos pecadores e carecedores de tua graça, de tua misericórdia, e fomos regenerados pelo teu Santo Espírito para viver uma nova vida segundo a tua mentalidade, a mentalidade de Cristo. Por isso te pedimos, nos ajuda pelo teu Santo Espírito a dizermos não a esses pensamentos negativos e sim para os pensamentos da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Até o próximo programa. Pai do Senhor.